A brincadeira aqui é a gente projetar variadas operações, né? Então, é mais por isso que eu quero falar com vocês de seleção e de ranking, né? A gente falou delas quando estava brincando com vetor. Vamos ver aqui na árvore binária como que a coisa funciona, na árvore binária de busca. Deixa eu tentar explicar a seleção, tá? Na operação de seleção, usando um exemplo que eu acho que é o mais legal para a gente brincar realmente de projetar, tá? Qual que é a ideia da seleção, gente? É eu passar um valor, né? Eu passar um certo índice e ser devolvido para mim a posição do iésimo elemento, né? Do elemento que ocupa, ser devolvido para mim o elemento que ocupa aquela iésima posição. Passei um índice I, eu quero o elemento que ocupa aquela posição. Muito por cima, um jeito de fazer isso, tá? Que não é um jeito eficiente, mas só para a gente entender a dificuldade que a gente tem aqui, seria, chama percurso ordenado, uma vez que eu tenho os caras em ordem ali, sendo impressos, pega o iésimo. Aí tudo bem, mas eu não quero ter que passar por todo mundo, eu quero fazer bem melhor do que isso, tá? E como que eu vou tentar fazer melhor do que isso? Imaginem que eu tenho aqui uma certa função x que tem... Função não, perdão. Gente, a dor de cabeça tá um problema, sabe? Imagina que eu tenho uma chave x com y à esquerda e z à direita. Aqui são chaves genéricas aí, só para a gente trabalhar, tá? Por que eu posso trabalhar com chaves genéricas? Porque seleção não envolve o valor da chave, né? Ela não está preocupada com isso. Estou supondo que elas respeitam a propriedade de busca, claro. Mas pode ser o valor que for, qualquer tripla que respeite a propriedade de busca. E daí imagina que tem uma subárvore abaixo de y e uma subárvore abaixo de z. Tá bom. Sendo x aqui a raiz principal da minha árvore, imaginem que eu quero a solução para o índice i igual a 12. Vamos primeiro contemplar qual é a dificuldade aqui, para daí a gente pensar em como contornar, em como melhorar a situação. Então, eu quero i igual a 12, quer dizer, eu quero o 12º menor elemento, né? Se fosse i igual a 1, seria o mínimo. O mínimo a gente sabe achar, né? Desce tudo à esquerda. Mas e o i igual a 12? Daí já é mais sutil, né? Porque não é óbvio, né? Se não é descer tudo à esquerda, onde que vai estar? Em particular, olhando para o x aqui, tá? Olhando para essa subárvore. Vocês têm algum chute se eu devo descer à esquerda ou à direita? Se vocês não têm, eu também não, tá? Só para dizer, com a informação que tem ali, não tenho o que fazer, tá? Realmente, eu ficaria preso, só com essa informação, eu ficaria preso em alguma variante do percurso ordenado. Quer dizer, eu ia começar a mandar o percurso descendo à esquerda, contando quantos elementos tem, né, para eu saber o que eu faço, né? Eu esperar ele voltar, para ele me contar, opa, tem tantos elementos ali, então você desce à esquerda ou à direita, ou coisa do tipo, tá? Não é por aí que a gente quer ir. E essa é uma boa oportunidade para algo que a expressão em inglês é augmenting data structure, né, que seria literalmente aumentar uma estrutura de dados, que é assim, você tem a estrutura de dados base, você entende como ela funciona, a sua aplicação precisa de uma propriedade a mais, de uma operação a mais. Como que você mantém aquela propriedade a mais ou aquela operação a mais? Às vezes você vai precisar modificar a estrutura de dados, você vai precisar que ela tenha uma informação extra, tá? E aí que entra o que eu estou falando já tem um tempo, mas sem contexto, né, que é esse tal de tamanho, tá? O que é esse tamanho que eu estou dizendo? É o número de elementos de uma subárvore, tá? Imaginem que eu soubesse qual era o número de elementos de cada subárvore. Então, deixa eu ver aqui os dados do exemplo que eu preparei. Imagina que eu tenho aqui que tan de y é igual a 15 e tan de z
é igual a 10. Tá? Isso significa, só para a gente entender como esse tamanho funciona, que tan de x é igual a quê, gente? Chutem aí, quanto que é o tan de x? Quanto? 26. Porque tem o x. Mas é essa a ideia mesmo, é o número total de elementos que está naquela subárvore. Então, né, se isso aqui é 15, lá é 10, com mais um, 26. Legal. Agora, com essa informação, se eu repetir a mesma pergunta, poxa, eu quero encontrar o 12º menor, né? Eu estou fazendo a seleção para i igual a 12. Estou aqui no x. Vocês conseguem tomar uma decisão agora? Sobre para onde eu busco ele? Para onde? Para a esquerda, né? Por quê? Porque o número de elementos aqui é menor do que o que eu estou procurando, né? Como todo mundo aqui, propriedade de busca, de novo, ó, veja que a propriedade de busca está sempre ali, né? Como todo mundo aqui é menor ou igual a x e todo mundo aqui é maior do que x, se eu estou procurando o 12º menor, não tem chance dele não estar entre os 15 menores, porque os que estão aqui são os menores. Eles são menores do que x, menores do que todo mundo da subárvore à direita de x, né? Então, se eu olho, vejam que disso aqui é um exemplo, mas a gente tira critérios para o nosso algoritmo, né? Então, eu verifico aqui, olha, se o i aqui, né, que eu estou procurando for menor ou igual, né, do que tan de y, e daí a gente já pode melhorar isso aqui, né? Y é quem? É o filho esquerdo da minha raiz, né? Se o i for menor ou igual que o tamanho do filho esquerdo da minha raiz, daí eu desço à esquerda, né? Então eu vou escrever aqui como bem alto nível. Desce à esquerda. Depois a gente vai detalhar mais, mas essa é a base. Se o i for igual a tan mais 1, o que acontece? Perdão, não tan mais 1. Se o i for igual a tan de r pointeresc mais 1, o que acontece? Qual é esse caso? É o x, né? O x, a posição dele na ordem é todo mundo que está à esquerda dele mais 1. Então, ele vai ser o x, né? Então, se i for igual a tan de r pointeresc mais 1, devolva r, né? Devolve a raiz aqui. E se não for nenhum desses casos, né, é por exclusão, mas eu vou colocar aqui, né, se i for maior do que tan de r pointeresc mais 1, desce à direita. Essa é a essência da ideia, tá? De como fazer a seleção de um jeito eficiente. E por que eu digo de um jeito eficiente? Porque note que com isso eu estou só fazendo um caminho descendente, né? Ou eu desço à esquerda, ou eu desço à direita. De novo vai ser proporcional à altura e eficiência. Mas isso se tiver o tan, senão eu não sei escolher, né? Senão eu teria que percorrer todo mundo, fazer o percurso ordenado para descobrir qual é o IESO. Mas se eu tiver o tan, o tamanho, eu consigo tomar essas decisões. Dito isso, ainda essa é a ideia base, mas ainda faltam algumas coisas aí para isso funcionar, tá? O que falta? Detalhezinho super técnico, mas que é importante na hora de implementar. Sempre verificar se você tem filho esquerdo, tá? Porque se não tiver filho esquerdo e ficar tentando acessar R pointeresc, o tamanho do R pointeresc, né, vai dar segmentation fault, porque é nulo. Não tem aquele cara, ele não tem que, no filho esquerdo não vai ter campo tamanho para eu acessar, tá? Então, do jeito que eu fiz aqui, eu posso, alto nível, né? Eu posso definir aqui, ó, só falar. A função tan, quando recebe um apontador nulo, devolve 0. Pronto, resolvi. Mas no código você tem que se preocupar com isso, fazer direitinho, tá? Se o cara não tiver, não acessa o R pointeresc, o campo tamanho dele, se ele não existir, né? Nesse caso, tem 0 caras à esquerda. Se o cara não existe, tem 0.
mas a lógica funciona, né? Agora, um outro cuidado, e esse é mais crítico. Esse que eu acabei de falar é um detalhe bem técnico, agora esse que eu vou falar é mais crítico. Quando venho nesse, devolva R, acabou, tá? Achou, show. Quando vem nesse aqui, eu ainda estou contando do início da árvore, né? Porque eu desci à esquerda, né? Então não tem ninguém à minha esquerda. Eu só tenho que falar, olha, desce à esquerda, né? Recursivamente, né? Ou iterativamente, o que for, procurando procurando entre aspas, né? Tipo, eu vou literalmente colocar entre aspas aqui. O que eu quis dizer, né? É o índice que eu estou buscando ainda é o iésimo, né? Agora, notem o cuidado que eu tenho que fazer. Quando eu vou descer à direita, eu não vou mais buscar o iésimo, né? Ele era o iésimo, eu queria o iésimo aqui dessa árvore toda. Imagina uma outra situação que o i é igual a 22. Né? Agora ele ficou maior do que 15, maior do que 16. Então eu vou ter que procurar ele aqui. Mas ele não vai ser o 22º dessa subárvore. Eu tenho que descontar todo mundo que ficou à esquerda dele. Né? Pensa, o primeiro dessa subárvore é o 17º. Porque eu tenho 15 aqui, mais um aqui, ele é o 17º. Né? Faz sentido? Então tem que tomar mais cuidado. Aqui eu desço à direita, seja iterativa, seja recursivamente, mas eu mudo o índice. Eu vou estar procurando o i menos tan de r pointeresc, né, menos 1. Menos todo mundo que estava na subárvore à esquerda e menos a raiz que ficou à minha esquerda. Então eu tenho que atualizar o índice, eu tenho que tomar mais cuidado. Tudo bem? Esse é um exemplo que eu gosto particularmente porque é uma operação que não é difícil, ela era ridícula no vetor, se vocês lembrarem, era só pegar o índice menos 1, né? Mas a princípio ela é bem complicada de fazer, e daí a gente precisa, né, não é só tentar implementar com o que você tem, é pensar, opa, eu preciso de uma informação a mais, né? Como é uma questão de ordem, eu quero o iésimo, é importante eu saber quantos estão à minha esquerda e quantos estão à minha direita para tomar essa decisão. Então eu aumento a minha estrutura de dados. Eu falo, opa, coloca um campo a mais. Né? Eu tenho um campo conteúdo, campo chave com um campo tamanho. Dito isso, não existe almoço grátis. Sempre que eu aumento a minha estrutura de dados, eu tenho que lembrar de atualizar as coisas. Né? No caso, o campo tamanho, ele diz respeito a quantos elementos eu tenho. Né? Busca não vai mudar isso, seleção não vai mudar isso, percurso ordenado não vai mudar isso, mas inserção e remoção vai. Inserção e remoção muda o tamanho das subárvores. Então aí fica o quiz para vocês, um quiz / desafio ali. Não é o fim do mundo não, mas é um lugar bem bom para exercitar, que assim, pega a inserção e pensa, em que pontos eu vou ter que mudar? Porque propaga, né? Não é só, obviamente, quando eu vou inserir uma nova folha, ela vai ter tamanho 1. Mas todo mundo que é pai dela em algum nível, né, que é pai, avô, o que for dela, tem que ser atualizado o tamanho. Mesma coisa remoção. Tirei um cara, todo mundo no percurso tem que ser decrementado o tamanho. Tá? Então, isso é sempre o dilema, sabe? Você fala, nossa, se essa estrutura de dados guardasse essa propriedade a mais, seria tão mais fácil fazer isso aqui? Mas quão difícil é manter aquela propriedade? É o equilíbrio. Tá? Nesse caso, compensa, tá? Porque basicamente vai ser um custo constante nas funções de inserção e remoção. É uma instruçãozinha a mais, né, ali nas operações. Que ele vai executar por nível, né? Mas tudo bem, é proporcional à altura ainda assim, e eu vou ter uma operação muito mais eficiente aqui. Tá bom? Seleção? Então, tem algumas ideias bem espertas aqui, né? Tipo, tem alguns cuidados para tomar e tal, eu acho essa aqui bem legal. Tá, eu acho que dá para mostrar a rank, e daí talvez até dá para voltar e ver o código para a gente fechar, gente.